A educação foi marcada por vários ataques no primeiro ano de governo de Jair Bolsonaro. Em resposta a tantos retrocessos na área, os estudantes não baixaram a cabeça e saíram pelas ruas do país em grandes manifestações populares. E para esse ano, quais são as perspectivas do movimento estudantil diante a tantos ataques? Para falar sobre essa luta, eu converso com o presidente da União Nacional dos Estudantes, Iago Montalvão. Boa noite, Iago, tudo bom? Seja bem-vindo aqui no seu jornal. Boa noite, muito obrigado, eu que agradeço pelo convite. Iago, como que você vê e avalia esses ataques às universidades, por exemplo, não só na parte financeira, mas também nas perseguições a professores, que foram muitas, né, entre outros ataques que tiveram ano passado, vendo e levando em consideração que as universidades elas acabam sendo um berço para a democracia num país decente, né? Sim, com certeza. Eu acho que a universidade, justamente por cumprir esse papel de defesa, de ser uma fortaleza da democracia, é que ela é um dos alvos principais desse governo. Porque é ali onde se encontra, por exemplo, o desenvolvimento de um conhecimento crítico, de um desenvolvimento de um conhecimento plural, que abrange contradições da sociedade. E esse governo, que tem uma plataforma conservadora de retrocesso de ideias, de busca por tradições conservadoras e reacionárias mesmo, eles enxergam a universidade como esse inimigo, porque é uma barreira para esses interesses, né, de retroceder em ideias, em direitos e também na organização dos estudantes que, historicamente, sempre representaram uma vanguarda na luta pela democracia, pelos direitos, não só da educação, mas do povo brasileiro também. E eles enxergam isso como uma ameaça. Iago, o ano passado foi um ano de muitas mobilizações, né, manifestações estudantis, principalmente diante de tantos ataques, como eu também mencionei agora há pouco. Quais foram as conquistas? Houve muita luta, né? Houveram muitas lutas aí, mas quais foram as conquistas da Uni, né? Porque tiveram também, acho importante o pessoal de casa saber as conquistas que vocês tiveram ano passado, claro, diante de muitas mobilizações. Claro, não, eu acho que nós estamos num momento de muita dificuldade, o que exige de nós muita luta. E eu acho que isso é que precisa ficar claro para todos nós, para os estudantes especialmente, mas entendendo que a luta, a exemplo do que aconteceu ano passado, ela traz vitórias importantes, sim, embora nós estejamos num tempo tão difícil. E eu colocaria no centro dessas vitórias a nossa conquista da retomada das verbas das universidades públicas, né? Porque o governo tenta desviar ali o discurso de alguma maneira, como se eles já tivessem planejado devolver os recursos, mas eu acredito que isso não é verdade. Aliás, se não houvessem as mobilizações, uma sensibilidade da sociedade em torno disso, que sensibilizou por sua vez o Congresso, o STF, enfim, todo esse debate, união, né? Toda essa união da sociedade, eu acredito que eles poderiam inclusive ter aprofundado os ataques e os cortes, como eles têm feito, né? Com agora essa decisão da medida provisória sobre a escolha dos reitores, o orçamento da educação para 2020 ele foi diminuído, né? Então nós ainda temos muita luta para enfrentar, mas a exemplo das vitórias que já tivemos, poderemos ter outras também. E como que você vê esses projetos que existem para criminalizar, né, os movimentos estudantis, os movimentos sociais como um todo? Criminalizar ainda mais, né? Eu acredito que faz parte também do projeto desse governo conservador esse impedimento a qualquer tipo de antagonismo ali na disputa política. Eles não aceitam que tenham adversários, eles não aceitam que tenham adversários políticos, eles não aceitam que tenham manifestações contra o governo, eles querem sempre na base do autoritarismo passar os seus programas, sem diálogo, sem absolutamente dar nenhuma atenção ao que a sociedade, ao que uma parcela importante da sociedade diz. E a resposta que eles dão, portanto, às críticas, às manifestações, aos protestos, é exatamente essa, com violência, com autoritarismo, de tentar impedir a voz daqueles que divergem. Agora, é preciso se entender que em uma democracia sempre vai haver oposição, sempre vai haver divergência, ainda mais em um governo que destrói, que retrocede em direitos. É óbvio que as pessoas vão se organizar e lutar, e isso é legítimo. Por isso nós achamos um absurdo esses projetos que tentam de alguma forma criminalizar manifestações, organizações que já tem sido feito com a Uni, por exemplo, na tentativa de retirar o nosso financiamento através das carteiras. Iago, você foi eleito em um ano turbulento em relação a ataques, né? Enfim, à educação. Quais foram os desafios aí que você pegou e com certeza vão ter alguns pela frente, né? Eu acho que os desafios eles são enormes, assim, não só para mim, mas para todo o movimento social, que é
primeiro, conseguir dar esperança à população, né? Porque você vê um retrocesso tão grande, é muito natural que as pessoas percam um pouco da esperança. E eu acho que nós, jovens estudantes, sobretudo, temos essa marca, né? Esse símbolo de ser a esperança da luta, da renovação, de quem se mobiliza, de quem tem a energia. Então, eu acho que uma das nossas principais tarefas tem que ser essa: nos organizar, construir o centro acadêmico, construir o DCE na universidade, participar de assembleia, participar de passeata, participar de debate político, que vai ter eleição esse ano, para dar esperança, né? Para dar mesmo expectativa de que a gente pode vencer. Eu acho que esses são os principais desafios que eu tenho enfrentado. Bom, Iago, a gente viu recentemente que o ministro da Educação, né, Abraham Weintraub, falou em relação sobre a carteirinha estudante virtual. Ele disse que sem o dinheiro das carteirinhas a Uni ficará sem recurso, vai acabar a mamata, enfim, acabou fazendo uma fala bem infeliz. Como que você avalia a fala de um ministro da Educação? Seria esse um ataque, né, ao movimento estudantil, que a gente estava falando há pouco? Primeiro de tudo é que é lamentável, é de fato um contrassenso enorme um ministro usar das redes sociais para agitar violentamente, agressivamente, através de palavras, uma massa ali de pessoas para atacar os seus adversários políticos como a Uni. Então ele chamou a Uni de máfia, acusou a Uni de receber valores superestimados, assim, absurdos com a carteira, que não é verdade. Então, inclusive, foi por isso que nós ingressamos no STF com uma interpelação que foi, inclusive, concedida pela ministra Carmen Lúcia, e o ministro Dias Toffoli assinou o pedido para que o Weintraub responda a essas acusações. Porque palavras, elas não são ao vento, assim, elas têm significado e elas têm consequências para a sociedade que a gente vive hoje, especialmente essa sociedade da informação, da internet. Então, um ministro de Estado não pode ficar fazendo esse tipo de acusação a um movimento social que tem mais de 80 anos, tem responsabilidade com a luta dos estudantes, tem uma história. Então nós achamos isso um absurdo, pedimos explicações, ele vai ter que dar as explicações e nós vamos continuar lutando, inclusive para que ele se retire do cargo, porque não tem a menor condição que esse ministro continue tocando as tarefas da educação no Brasil, que muitas pessoas disseram, e não fomos só nós da Uni, não foi só a esquerda, deputados, uma série de movimentos educacionais disseram que foi um ano perdido para a educação. Então esse ministro não pode continuar lá. Perfeito. Iago, obrigado, viu, pela sua participação aqui no seu jornal. As portas sempre abertas aqui e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, eu que agradeço e parabéns também pelo trabalho de vocês. Obrigada. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.